O Bolsonaro está muito triste porque o Alexandre de Moraes soltou a bomba no peito dele, a braba. Porque começou um papinho entre os aliados do Bolsonaro que o Bolsonaro vai ficar apenas uma semana, 15 dias na Papuda. Mas não vai não. Não vai porque o Alexandre de Moraes vai mandar o Bolsonaro para um local dentro da Papuda chamado Papudinha. E isso entristeceu o Bolsonaro. Entristeceu porque na Papudinha ele vai ficar isolado dos outros detentos. Ou seja, não vai poder lutar jiu-jitsu no banheiro da penitenciária. Não vai poder lembrar os bons tempos de exército, quando ele lutava jiu-jitsu no banheiro lá do quartel com o Aristides, quando ele era chamado de cavalão, porque o Aristides montava em cima do Bolsonaro, por isso que ele está entristecido. Estão dizendo que ele vai ficar 15 dias, não vai. Ah, vai para prisão domiciliar por conta do Fernando Collor, que também foi. Não vai. Isso é conversa para boi dormir, porque os casos de Bolsonaro e Fernando Collor, as doenças de ambos são completamente diferentes. E está chegando o dia da papudinha, né? Eu ia falar papuda, mas é papudinha. Sexta-feira. Os aliados do Bolsonaro, eles já estão especulando sobre a quantidade de tempo que ele vai ficar na prisão. Ele vai ser preso para o regime fechado na próxima sexta-feira, segundo as especulações que já estão acontecendo já há algumas semanas e se intensificaram na última semana, quando houve o julgamento do Bolsonaro, o fim do prazo do recurso, os embargos de declaração foram rejeitados. Se tiver embargos infringentes, também vão ser rejeitados. Se o Bolsonaro não for para a Papuda sexta agora, ele vai na próxima. Não tem como ele escapar. E ele também não vai escapar da foto da vergonha, que é a foto do fichamento na penitenciária. Então ele vai lá, vai tirar foto com a fichinha dele, vai ganhar um uniforme e vai para o regime fechado. Os aliados estão dizendo que ele vai passar um tempo na Papuda só como uma humilhação pública. Mas ele vai ficar poucas semanas, 7 dias no máximo, para depois voltar para a prisão domiciliar. E eles estão fazendo essa suposição baseado em absolutamente nada. Nada. Eles estão se baseando, na verdade, pelo que aconteceu com o Fernando Collor. Mas o Alexandre de Moraes não deu sinalizações que ele vai atenuar para o Bolsonaro, porque os casos de Bolsonaro e Collor são totalmente diferentes. O Collor ele tem uma pena menor que a do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 8 vezes uma pena do Collor. O Collor é 6 anos mais velho que o Bolsonaro, ele já tem 76, ou seja, quase 80 anos. Ele ficou uma semana detido, né, mas depois foi para o regime domiciliar. E a doença do Fernando Collor é muito diferente da doença do Bolsonaro. O Collor tem Parkinson. Então ele tem dificuldades motoras, tem princípio ali de demência. O Bolsonaro não tem, ele é demente, mas não por conta de uma demência, de uma doença degenerativa. Ele tem um problema intestinal, só. Então são casos diferentes. Estão fazendo uma aposta errada. Parece aquela coisa lá de 72 horas. E o Bolsonaro, ele vai ficar no lugar que é um lugar muito tranquilo. Onde ele vai ficar? Segundo o Igor Gadelha do Metrópolis. Ele vai ficar na carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ah, não é na Papuda? Fica dentro da Papuda. Tá? O batalhão fica dentro da Papuda. E aí ele vai ficar lá em uma cela reservada, uma cela com banheiro privativo. Isso deixou o Bolsonaro muito chateado. Porque a cela dele vai ter ar-condicionado, vai ter televisão e vai ter banheiro privativo. Ou seja, ele não vai poder ter contato com os outros detentos. E se ele não tiver contato com os outros detentos, como que ele vai poder lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão? Como que ele vai poder pegar sabonete pros caras? Não vai! Ele não vai poder lembrar os tempos áureos do quartel, quando os caras selavam o Bolsonaro, porque ele era o cavalão. E eles falam, vai Bolsonaro, vai, não vai poder fazer isso. Por isso que ele tá chateado. Porque ele vai ficar isolado. É uma pena, né? Para o Bolsonaro, ele não poder curtir ou relembrar os tempos de juventude, relembrar o Aristides, porque o Aristides não vai visitá-lo na prisão. O Aristides não vai. Não vai. E ele vai ficar nesse lugar, nessa cela especial, no 19º Batalhão, porque ele já tem esse local em mente depois de toda a vistoria da equipe do Alexandre de Moraes, e isso tenho certeza que é o motivo que está desesperando o Bolsonaro, porque foi o mesmo local que o Anderson Torres ficou 4 meses preso preventivamente. E esse local de prisão é muito possível que de fato o Bolsonaro fique nele. Porque existem 3 opções do Bolsonaro ficar. Tá? A primeira opção para além da Papuda é a prisão domiciliar. Só que a prisão domiciliar tem alguns problemas. O risco de fuga do Bolsonaro.
O fato do Bolsonaro ter o risco de fuga faz com que a Polícia Federal tenha que destinar contingentes operacionais para ali, para o condomínio dele. Então ficam agentes 24 horas por dia ali monitorando o condomínio. Isso faz com que agentes da Polícia Federal sejam destinados para um trabalho completamente inútil e acaba atrapalhando o dia a dia dos condôminos. Então isso é um problema. Outra opção seria levar o Bolsonaro para a sede da Polícia Federal, da mesma forma que o Lula ficou, em Curitiba. Mas isso também pode causar problemas, porque pode ter romaria, pode ter gente dormindo do lado de fora, e a Polícia Federal não quer, por conta dos episódios do QG do Exército, 2022, e do próprio ataque que a sede da Polícia Federal recebeu em 2022. Então a Polícia Federal já descartou isso. Outra opção seria o Bolsonaro ficar no QG do Exército, na prisão militar, porque ele é um militar. Ainda. E esse fato de ser ainda um militar é um problema para o Bolsonaro. Por quê? Ele vai perder a patente. E depois de perder a patente, ele vai perder as prerrogativas militares e os direitos como ficar na sede do QG do Exército, na prisão militar. Então ele vai ter que ser transferido. Então está descartado. O caminho mesmo que o Bolsonaro, que se abre ou que fica mais definitivo para o Bolsonaro, é justamente uma prisão na Papuda, numa série especial. Claro, ele tem ainda que tentar convencer o Alexandre de Moraes sobre a saúde estar debilitado ou não. Para fazer isso, o Bolsonaro ele precisa convencer o Moraes. E o Moraes não está convencido. Por isso que eu já falei em um vídeo anterior, e acredito que o Bolsonaro ele vai ter algum tipo de problema, vai se internar, vai ter uma crise de soluço, uma crise intestinal, muito possivelmente nos próximos dias ou nos primeiros dias de detenção. Ele vai apresentar alguma coisa para que o Moraes possa levá-lo para o regime domiciliar. Ele precisa convencer o Moraes disso. Então ele vai passar por uma internação. E é uma coisa muito fácil, né? Basta ele, Bolsonaro, comer um camarão ou se alimentar depois das 6 horas da noite, como ele já fez, e aí ele tem uma obstrução intestinal e vai para o hospital. São as formas que o Bolsonaro tem de evitar a papuda. Pelo menos evitar um longo período da papuda. Eu achava que o Bolsonaro fosse ficar pouco tempo lá. Para ser bem sincero com vocês, quando essa história começou, eu acreditava que ele fosse ficar fosse ficar pouco tempo. Mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais.